Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Emerson Soares. Hoje, o nosso devocional da Bíblia completa em um ano e estamos terminando o livro de Números. Lembrando que o livro de Números fala sobre organização. O povo precisava ser organizado para entrar na Terra Prometida. E Deus orienta o povo quanto a uma série de práticas que eles precisavam ter para quando entrassem na Terra Prometida, eles pudessem ser um povo próspero, um povo que alcançasse os seus objetivos e tivesse paz no seu coração por estarem fazendo aquilo que seria a vontade de Deus. Quero agradecer a você mais uma vez por estar comigo e lembrando que até o início do próximo ano nós estaremos fazendo esses devocionais todos os dias, com exceção de domingo, porque no domingo nós fazemos na igreja, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe o seu dia, e eu espero que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus e cheio da ação do Espírito Santo através de você, que pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Lembrando que nós não somos judeus, então muitas práticas desenvolvidas naquela época foram para aquela época, para aquele momento em que o povo estava vivendo. Nós somos cristãos. A respeito disso, nós já falamos sobre a questão da Páscoa. A Páscoa dos judeus era relembrar a libertação do Egito. A nossa Páscoa é a libertação da nossa alma para o céu, através de Jesus Cristo. E sabemos que libertação é somente através de Jesus. Bem, vamos começar então orando, agradecendo a Deus por mais esse dia. Se você puder e quiser, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e conecte-se com Deus agora. Esqueça das contas que você tem que pagar hoje, esqueça das decisões que você precisa tomar. Alivie a sua mente para que Deus possa fazer entrar nela e Deus te dar o que você precisa, que é a paz e tranquilidade para tomar as melhores decisões no dia de hoje. Ok? Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Obrigado pela família, obrigado pelo sustento, obrigado pela saúde. Sabemos, ó Pai, que se não fosse pelo Senhor, nada disso seria possível. Por isso, nós te agradecemos e consagramos esse dia, pedindo que seja feita a tua vontade e não a nossa. Aqueles que precisam de cura, ó Deus, eu peço que o Senhor os cure. Aqueles que precisam de respostas, que o Senhor responda. Aqueles que precisam de ânimo, que o Senhor fortaleça. E que tenham todos um dia maravilhoso na sua presença, com motivos de sobra para agradecer ao Senhor no final do dia. Cuida, Pai, eu te peço de todos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Capítulo 34 fala sobre as fronteiras de Canaã. Lembre-se que nós estamos falando de um livro que fala sobre organização. A nossa vida precisa ser organizada. E aqui ele vai falar sobre limites. Limites da terra, obviamente, ao sul, ao norte, leste, oeste. Mas o povo tinha um limite, eles não podiam passar daquele limite exatamente porque nós sabemos que nós temos direitos, mas também temos deveres. Isso quer dizer que nós temos limites, nós não podemos passar deles. O que é direito do outro, nós precisamos respeitar, ok? Então que você, ao longo do seu dia, você pense nisso. Quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres. E Deus, ele vai falando quem deveriam ser os líderes, qual deveria ser o limite da banda sul, da banda norte, da banda oeste. Repetindo, para que eles pudessem respeitar também o direito dos outros e não avançassem. Acredito que a lição que esse texto nos deixa é exatamente essa. E além de terem limites, eles tinham líderes, pessoas que tinham sido escolhidas pela sua capacidade administrativa, pelo seu relacionamento com Deus, e Deus sabe de todas as coisas. Além de terem limites, eles tinham líderes para que pudessem liderar o povo, para que pudessem fazer valer essa regra. Os líderes, muitas vezes, eles servem para isso, para nos mostrar até onde nós podemos ir. Porque às vezes, por causa das nossas dificuldades, nós esquecemos. E algumas pessoas que estão de fora, que são os líderes, acabam vendo melhor até onde nós podemos ir. As emoções, às vezes, nos enganam. Então, cuidado com as suas emoções. Nem sempre aquilo que o seu coração está dizendo é real, é verdadeiro, é aquilo que você deve fazer. Cuidado com isso. Avalie quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres. No capítulo 35, ele vai falar sobre as tribos, as cidades dos levitas. Os levitas, eles não receberam terras, não receberam
herança, porque eles tinham sido escolhidos para cuidar das coisas do tabernáculo, das coisas referentes a Deus. Porém, em cada tribo, em cada herança, eles precisavam separar algumas cidades que seriam destinadas aos levitas, porque eles precisavam morar em algum lugar, não precisavam cultivar em algum lugar, precisavam criar, fazer a sua pecuária em algum lugar, porque afinal de contas era dali que eles tiravam também parte do sustento deles, ok? Então nós vemos aí as cidades, dentro de cada herança deviam ter algumas cidades. E algo interessante aí é que cada cidade dos levitas era proporcional à herança. Cada herança tinha um tamanho. Se fosse maior a herança, a cidade dos levitas seria maior. Se a herança fosse menor, a cidade dos levitas seriam cidades menores. Mas também nesse capítulo nós vemos algo muito interessante. Eram as cidades-refúgio. O que é isso? As leis milenares, Código de Hammurabi, a própria lei de Moisés, previa que se alguém matasse, essa pessoa precisava ser morta, desde que essa morte fosse dolosa. O que é isso? O dolo é quando você tem a intenção de matar. Quando você agride alguém porque você está com raiva dessa pessoa, isso mostra que você queria que essa pessoa morresse. Isso é dolo, quando você premedita, quando você tem a intenção. Mas também existiam os culposos. O que é isso? É quando você acaba matando alguém sem querer matar. Você está dirigindo o seu carro e de repente alguém inadvertidamente entra na frente do seu carro. Essa pessoa queria morrer, mas você não queria matá-la. E você acaba matando sem querer. É um crime, você mata a pessoa, existe ali a morte, mas não existe a culpa. Porque, aliás, existe a culpa, mas não existe o dolo. Você não queria matar. Então, para essas pessoas que por acidente matavam as outras, certamente os parentes eles não queriam saber disso, eles queriam vingar a morte, eles correriam atrás dessa pessoa para matá-la. Porém, se fosse comprovado que essa pessoa não teve dolo, apenas a culpa, ela poderia ir para as cidades-refúgio. Existiam regras, tá? Não é qualquer pessoa, era tudo avaliado exatamente pelo sacerdote, pelos líderes, para saber quem iria para essas cidades. E quem fosse para lá não podia ser morto, não podia ser vingado. Ele tinha proteção daquela tribo, daquela cidade, onde a cidade-refúgio estava inserida. E, como eu já disse, já existiam regras, né? A pessoa, por exemplo, não podia comprar para ir para lá. Ela teria que ser julgada e no julgamento, se fosse constatado que ela não teve dolo, apenas a culpa, então ela poderia ir para essa cidade. E é muito interessante nós vermos isso porque é o seguinte, existe justiça. Na lei de Deus existe justiça. Nada é feito por vontade própria de uma pessoa. Normalmente os líderes, os mais velhos, são chamados anciãos, eles avaliavam a situação e diziam se aquela pessoa ela podia ir para a cidade de refúgio ou não. Isso demonstra justiça. Existem diversas leis a respeito de quem poderia ir, e assim, essa pessoa poderia ficar até lá até a morte do sacerdote principal. A partir dali ele estava livre para voltar. Se ele voltasse para a cidade dele e fosse morto, a cidade, os líderes não tinham nada a ver com isso, porque ele decidiu voltar, ele assumiu essa responsabilidade de voltar para a sua cidade e encarar aí os parentes da pessoa que foi morta. Bem, hoje eu vejo as igrejas como se fossem cidades-refúgio. A pessoa pode ter cometido o crime mais grave, mas se ela se arrependeu de verdade, se ela de fato se arrependeu, indo para a igreja, ela vai desenhar uma nova vida, ela vai trabalhar uma nova vida. A partir daí, a partir desses atos, certamente aqueles que estão ao redor vão ver que algo aconteceu e que ela agora é uma outra pessoa. Uma forma de você falar, eu me arrependo, eu não quero mais levar a vida que eu levava antes. Hoje as igrejas seriam como essas cidades-refúgio. Talvez você esteja precisando de uma cidade-refúgio. E eu quero dizer para você que a igreja é o melhor lugar. Obviamente, você vai falar assim, mas existem igrejas que são falsas igrejas. Sim, existem. Mas é por isso que você deve analisar, é por isso que você deve estar perto. Assim como quando você vai votar em alguém. Você não vai votar em alguém que você não conhece.
Você precisa pesquisar o seu candidato para depois você votar. Então, a partir daí, você vai tomar a melhor decisão. Da mesma forma, a igreja é uma cidade refúgio, mas você precisa analisar para ver se essa cidade refúgio ela vai se encaixar de acordo com a sua necessidade. E exatamente, vai te dar a oportunidade de você viver uma nova vida. Bem, finalizando, capítulo 36, nós vamos ver aí a lei da herança das mulheres. Aqui trata principalmente das filhas de Zelofeade. Lembra que o pai dessas meninas, dessas mulheres morreu, elas ficaram sem herança. Elas foram até Moisés e Moisés ajudou a decidir para que elas pudessem ficar com a herança que seria do seu pai. Porém, eles levantaram o seguinte questionamento, os líderes. Se essas mulheres casarem com outras tribos, essa herança dela iria para outra tribo. Então, a tribo original ficaria fraca, com pouca terra, enquanto a tribo do marido ficaria mais fortalecida. E o que Moisés ele orientou? Olha, casem-se dentro da mesma tribo, porque a herança vai ficar dentro da mesma tribo. É claro, foi uma decisão administrativa, mas a ideia era que elas não assumissem um jugo desigual. É o que nós tratamos hoje, né, com pessoas que se casam com quem não tem a mesma fé. É proibido? É claro que não. Mas a pessoa está assumindo uma responsabilidade. Então, a orientação para esse tempo final do livro de Números era que as mulheres se casassem com homens da mesma tribo. Ok? E qual a lição que nós temos aqui? Você quer se casar, você quer fazer uma sociedade com alguém que não tem a mesma fé com você, que você tem? Não tem problema. Mas você precisa entender que essa pessoa pode ter práticas que não vão te agradar ao longo do caminho. Repito, você não é proibido, mas você tem que assumir a responsabilidade. Ok? Se você quer se casar com alguém que tem uma fé diferente, não tem problema. Mas saiba que você vai ter que encarar momentos da sua vida em que essa pessoa vai pensar de uma forma, ele vai para um lado e você vai para o outro. Ok? Enfim, chegamos ao final desse livro. Daqui a pouco Deus vai nos falar também através do livro de Deuteronômio, que é repetição das leis. O nome do livro quer dizer repetição das leis. E nós vamos ter outras orientações, principalmente a questões espirituais. Tá ok? Então aguardo você amanhã para nós começarmos o livro de Deuteronômio. E o meu desejo é que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe esse seu final de semana. E lembrando que hoje é o aniversário da minha filha, Manoá. Minha filha, beijo para você, feliz aniversário. Hoje a Manoá fazendo 13 anos de idade. Eu sou muito grato a Deus pelos filhos que Ele me deu. Jonatas, Natan, Manoá. E hoje a Manoá completando mais um ano de vida. Mais uma vez, muito obrigado porque você nos acompanhou nesse devocional, devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. Gostaria de convidar você a não somente ouvir, mas colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Porque apenas ouvir e não colocar em prática não adianta nada. É como se você comprasse um carro e deixasse ele na garagem. Aí você vai sair, deixa o carro na garagem para não sujar e vai a pé ou vai de ônibus. Não faz sentido. Uma vez que você tem uma ferramenta, você deve usar essa ferramenta, porque ela vai te ajudar no seu dia a dia. Ok? Eu quero orar nesse momento. Quero orar também pelo pessoal que está trabalhando aqui no hotel onde eu estou hospedado. Me receberam minha família muito bem e eu quero orar por eles também. Quero orar pela sua vida, ok? Mais uma vez, se você puder e quiser, nesse momento, abaixar sua cabeça. Se você quiser se conectar com Deus, faça isso. Eu tenho certeza que o seu dia vai começar muito melhor desde que você comece conectado com Ele. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez por esse devocional. Obrigado pelos ensinamentos do livro de Números. Eu peço que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática. Obrigado a Deus pelo aniversário da Manoá, por mais um ano de vida. Obrigado a Deus pelo pessoal que está trabalhando aqui no hotel, que está concedendo para a gente, ó Deus, essa estadia tão maravilhosa. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que eles possam ter um dia de trabalho abençoado na Tua presença. Seja com aqueles, ó Deus, que estão agora acompanhando a gente
cada um com o seu desejo, com a sua necessidade. Eu peço que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, a tua graça, a tua unção, o teu amor, e que possamos, ó Deus, a cada dia ver a tua mão sobre nós e nos sentirmos protegidos e guardados pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, mais uma vez. Consagra ao Senhor esse dia. Seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe seu dia. E amanhã, permitindo Deus, estaremos juntos novamente.